Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 207, a Gênesis capítulo 6. Agora o tema, a criação universal. Esse tema aqui também é gostoso por demais. Depois, os sóis e os planetas. Então nós vamos dar início aqui, a questão de número 17. Então aqui é Galileu mesmo. Galileu diz assim: após haver remontado tanto quanto o permitia a nossa fraqueza, em direção à fonte oculta donde manam os mundos, como de um rio às gotas d'água, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Olha só para você ver aqui uma coisa. Temos dito aqui a respeito do fluido cósmico universal. Então, a matéria cósmica primitiva, o fluido cósmico universal, né? É uma coisa só. Muda só os nomes, né? No entanto, se você procurar esse termo, arquitetos siderais, na literatura você não os encontrará. Você não os encontrará. Aí você pode me dizer assim, irmão, mas não existe arquitetos siderais? Esse termo não existe na literatura espírita? Muito assim, muito apagado no livro Evolução em Dois Mundos, que acredito que será o próximo livro a ser esmiuçado, de André Luiz. Quando lá André Luiz, ele faz um esmiuçamento, uma dissertação a respeito dos co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor. Ali você consegue encontrar o auxílio dos arquitetos siderais, o auxílio deles aos ministros, porque os ministros são seres que alcançaram o que hoje nós conhecemos, o que o Cristo alcançou, porque o Cristo é um ministro de Deus. Isso nós não podemos negar. Olha para ver o nosso irmão maior, onde ele se encontra. Então, por isso que ele é o nosso guia. Ele é o nosso modelo, é o modelo
o qual todos nós devemos seguir. Então, se você procurar em toda a literatura, você não vai encontrar esse termo, né? Arquitetos siderais. Como também existe uma mistura, né? A matéria cósmica primitiva, o fluido cósmico universal. É preciso que a pessoa raciocine. Então, nós temos dito que o fluido cósmico universal é oriundo de Deus, é aurido de Deus. Deus, apenas Deus, que, eu vou usar esse termo, que produz, que fornece, que contém o fluido cósmico universal, mas nenhum outro ser. Agora, nós precisamos entender também que não existe no infinito somente o fluido cósmico universal. Mas vamos deixar isso para lá. O que eu acabei de dizer agora, não existe somente o fluido cósmico universal. Vamos deixar isso para lá. Sabe para daqui quanto tempo? Vamos deixar para daqui uns 50 milhões de anos. Daqui uns 50 milhões de anos nós começamos a discutir a respeito desse outro assunto, desses outros fluidos aí. Desses outros fluidos, você observou bem, né? Eu não disse desse fluido, desses outros. Mas nós temos dito que os arquitetos siderais, juntamente com os ministros, eles se apropriam de uma quantidade de fluido cósmico universal e eles dão forma àquele fluido cósmico universal, dando forma à galáxia, sóis, planetas e tudo que há nele, menos a vida. A vida é a parte. Porque eu acho que você sabe isso. Existe uma trindade. Deus, Espírito e matéria. Deus, matéria e Espírito. Espírito é a parte. É a parte da matéria. Então nós não podemos confundir que os ministros e os arquitetos siderais, eles encontram na matéria, ou melhor, no fluido cósmico universal, o espírito e dá a eles também forma ao espírito. Não. Agora, por mais que o espírito, agora veja bem, na trindade, Deus, matéria e espírito, Deus, espírito e matéria. Deus, espírito. Então, o espírito, ele necessita da matéria física a que todos nós nos encontramos para proceder o teu processo evolutivo. Então, ele tem que se unir à matéria física do orbe, do sistema evolutivo onde ele se encontra. Ele tem que se unir. Por mais que ele é a parte da matéria na criação. Mas ele, se quiser evoluir, ele tem que se juntar à matéria física do orbe, da dimensão, do cosmo. Ele tem que se unir a essa matéria para ele evoluir. Caso contrário, ele não evolui. Se ele, não, eu não vou reencarnar, eu não quero reencarnar, ele não evolui. Mas o mais interessante está aqui tudo que nós acabamos de ler agora, o que nós já dissemos em vários outros vídeos.
Às vezes, esparsamente fica difícil as pessoas entenderem, mas quando a gente encontra tudo reunido, fica mais fácil. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos, de todos os universos. Desde o princípio, desde o começo, quando nós iniciamos o esmiuçamento, nós temos pronunciado aqui, não sei se você tem observado, nós temos usado esse termo, os universos, as dimensões. Não é isso? Você não tem ouvido aqui a gente dizer o universo, os, no plural. Porque não existe o universo. Não existe o cosmo. Os cosmos. Agora, se falar em o universo já é difícil, agora imagina falar no plural, os universos, os cosmos. Mas nós temos falado no plural as dimensões. E aqui, Galileu está nos provando isso que nós temos há muito tempo que nós estamos comentando a respeito disso. Os, né? Os elementos, olha aqui, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Você entendeu? Então, o fluido cósmico universal, ele possui todos os elementos. Ele possui todos os fluidos. E é preciso entender que quem dá a forma, a matéria, a qual condizente às necessidades evolutivas do ser naquele orbe ou naquele sistema, também são os arquitetos siderais, juntamente com os ministros de Deus. Eles é quem dão a forma àquelas matérias. Através do fluido cósmico universal. Eles encontram no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele possui todos os elementos. Inclusive, eles possuem aqui os fluidos, os elementos, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais. A energia cósmica vital, a energia vital também é um elemento que se encontra no fluido cósmico universal, mas que passa a fazer, que passa a ser útil a partir do momento que os ministros de Deus e os arquitetos siderais dão forma a determinados sistemas, a determinados orbes, onde eles percebem que ali necessita desses fluidos e dessas energia vital. Se eles, percebendo que não há necessidade, eles transformam esses fluidos, essas energias, em outros elementos que fogem o nosso conhecimento.
Então, por isso que ele está dizendo aqui, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais. O fluido cósmico universal continha todos os elementos materiais, todos os fluidos e vitais de todos os universos, de todos os universos, de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Diante da eternidade. Ela é a mãe, olha só para você ver, o fluido cósmico universal. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas. O fluido cósmico universal é a mãe fecunda de todas as coisas. Então, o fluido cósmico universal é a mãe fecunda de todas as matérias, de todos os fluidos, de todas as energias. Agora, é preciso dizer uma coisa. O fluido cósmico universal, até onde nós temos conhecimento, só não é a mãe fecunda da matéria do espírito. Porque o espírito é matéria. Mas diferenciada. É uma matéria diferenciada. Não é uma matéria, não podemos dizer que o fluido cósmico universal é a mãe fecunda do espírito. Que não. Porque existe Deus, espírito e matéria. Agora, tudo que nós temos conhecimento de matéria e de matérias, né? No plural, mas relacionado à divindade, está relacionado ao fluido cósmico universal. E o espírito é uma matéria à parte. Essa matéria, só Deus tem conhecimento dela. Mas Jesus tem conhecimento. Não vou discutir essa questão, você entendeu? Até porque isso aqui é um estudo, cada um acha o que quiser. Agora, eu aqui não estou aqui no achismo. Eu não acho. A doutrina dos espíritos nos afirma isso. Então eu vou pela doutrina dos espíritos, que a matéria do espírito é diferenciada. Ela não tem nada a ver com a matéria, né, do fluido cósmico universal. Então, ela é a mãe fecunda de todas as coisas. A primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Então, olha só para você ver. O fluido cósmico universal é a eterna geratriz, né? Agora eu não sei por que Galileu colocou aqui a primeira avó. Mas se é mãe, ele não podia ter colocado a avó? Eu não entendi porque ele colocou essa avó aqui, né? Porque mãe basta. Mãe já bastaria aqui. Mas tudo bem. A eterna geratriz.
Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que, ainda incessantemente, dá à luz novas criações e incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Isso é maravilhoso por demais. Então, olha só para você ver. Esse fluido cósmico universal, depois que gera todos os elementos, né, através dos ministros e dos arquitetos, ele não deixa de existir pelo fato apenas uma porção foi usada. Então, não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações. É aquilo que Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também. Então, esse fluido cósmico universal, ele continua dando, né, como se diz o termo aqui, à luz novas criações toda vez, né? Olha aqui, ó, criações, e incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quando um sistema solar cumpre o teu ciclo e é natural que o hidrogênio, o hélio, o oxigênio, o carbono, o ferro e mais os outros elementos que constituintes, né? Ou constitutivos, enfim, os elementos, o hidrogênio, o hélio, o carbono e tudo mais, o ferro, que fazia parte dessa constituição toda, todos esses elementos voltam novamente ao fluido cósmico universal. Olha que interessante. Um planeta chega ao seu final de ciclo de vida material. Porque a Terra, um dia, daqui bilhões de anos-luz, a Terra vai fazer assim, ó. Ora, gente, nós temos prova constantemente da NASA divulgando isso, né? Das supernovas, das nebulosas, né? E tudo mais, né? A Terra faz assim, Só que essa explosão vai levar tudo a uma desintegração molecular, onde todos os elementos vão retornar ao teu princípio de origem, a tua fase de origem. E qual é a tua fase de origem? A mãe geradora de todos aqueles elementos. E quem é a mãe geradora de todos aqueles elementos? O fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal, ele é constituído também de hidrogênio, de hélio, né? Olha só para você ver. Hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, ferro e milhões de outros elementos. Igual o corpo físico nosso. Quando o nosso corpo físico desintegrar ali no chão, todos os elementos que constituem o nosso corpo físico, né? O oxigênio, o hidrogênio, o carbono, todos esses elementos, eles vão voltar ao estado natural deles, porque você entende, você sabe que a terra, pega um pouco de terra, põe numa vasilha, leva até um laboratório.
pede para que um químico faça uma análise daquela terra para você ver. Ele vai descobrir ali vários elementos. Oxigênio, hidrogênio, cálcio, não cálcio, entendeu? Ferro, zinco, e sais e vários outros elementos. Então, eu posso dizer uma coisa para você? Pode ser que se você pega 5 quilos de terra no cemitério e leva num laboratório, o especialista ali, o químico, ele vai encontrar todos esses elementos. Aí depois você vai analisar a tabela de elementos os quais o nosso organismo é constituído. Você vai pensar assim, mas será que ali naqueles elementos que o químico me forneceu não encontra-se todos os elementos do corpo de fulano de tal? Ora, mas é provável que sim. Desde que foi recolhido lá dentro do cemitério, é provável que sim. Agora, não só porque foi retirado lá dentro do cemitério, mas uma vez retirado da terra aqui, qualquer porção de terra, é encontrado todos os elementos que encontram-se no nosso organismo físico. Vamos para o próximo vídeo.